No Giro de hoje, recordamos algumas das cidades mais bonitas que visitámos no norte de Portugal. Olá, seja muito bem-vindo a Chaves, terra de histórias gloriosas. Aqui os romanos implantaram balneários termais e tiraram partido das suas águas curativas. E nós vamos tirar partido também desta estadia. A cidade de Chaves pertence ao distrito de Vila Real, na região norte de Portugal. Fica a 437 km de Lisboa. De automóvel demoramos sensivelmente 4 horas a chegar ao nosso destino. Chaves depressa deu nas vistas pela sua localização. Os romanos não abdicaram dela quando perceberam que se tratava de um local rico e fértil. As suas águas ferventes são motivo de atração para muitos que se fazem à estrada para lá passar as suas férias termais. Em Chaves, petisca-se ao almoço e ao jantar. Os petiscos são quentes e vêm para a mesa a ferver. E as gentes, essas, aquecem o coração. O que é que Chaves tem que a torna diferente dos outros lugares? Chaves é realmente uma terra diferente de outros lugares. Todas as terras são únicas e Chaves é diferente de outros lugares porque Chaves é uma cidade com muita história. Chaves é uma cidade romana. Temos monumentos únicos no país, desde logo a nossa ponte romana, que é de facto um monumento nacional único quase no mundo. E de todo este conjunto de cidade com muita história, com muito património, faz realmente de Chaves uma cidade única. Chaves é um território de encontro de povos ao longo dos séculos. Como estamos aqui numa situação de fronteira, por aqui passaram ao longo da história imensos povos e ainda hoje é o local de cruzamento, de passagem, uma placa giratória para o movimento das pessoas. Que história longínqua tem esta cidade, mas foram os romanos que se instalaram no fértil vale do Tâmega e distribuíram fortificações. Vamos entrar no sítio certo para saber mais. Estamos no sítio certo para perceber a história e evolução desta região com um passado glorioso. Exatamente, Chaves tem um passado já muito antigo, desde a pré-história, passando pela época romana, pela época medieval, até os dias de hoje. No núcleo explicamos um bocadinho a história daquilo que foi a região, desde a sua pré-história, portanto toda a escavação feita dentro do território que nos revelou artefactos e objetos da pré-história muito significativos, que nos contam realmente a história da ocupação, passando pela época castreja, dos castros, mas marcadamente a época romana, sem dúvida, cuja coleção, uma das importantes que nós temos, está aqui atrás de nós, que é a nossa coleção de epigrafia. Também temos agora, e muito recentemente foi encontrado o nosso balneário termal romano, um balneário terapêutico, segundo os especialistas, e que define precisamente a ocupação e a origem de Aqua Flávia, porque os romanos, ao que parece, segundo os especialistas, fundavam as cidades onde havia água, onde haviam termas. Portanto, as termas estarão, por assim dizer, na origem
deste importante município romano de Aquae Flávia. You're chasing a love you'll never get. She's playing your heart just a little bit. You're Mona Lisa, you're Mona Lisa. As poldras apareceram para facilitar a travessia para a outra margem, pois até então a única travessia possível fazia-se pela ponte romana. As poldras sobre o rio são uma imagem de marca da cidade de Chaves e é fácil perceber-se porquê. Além da sua história, a imagem que nos proporcionam sobre o espelho de água é única. Aproveite para tirar uma fotografia. A ponte romana é o verdadeiro ex-libris de Chaves, concluída no tempo do imperador Trajano nos princípios do século II. A ponte tinha como função principal o acesso à cidade pelo bairro da Madalena, até à década 50 do século XX. Hoje em dia encontra-se encerrada ao trânsito, funcionando apenas como ponte pedonal. É natural de Chaves? Sim, natural de Chaves. O que é que há para fazer e ver em Chaves? Em Chaves há para visitar toda a parte monumental, assim como a gastronomia é sempre um bilhete de convite a toda a gente que quiser visitar Chaves, porque tem muitos encantos e é uma cidade bonita de se visitar. Alguém que vem de fora e não conhece, como é que tu definirias esta cidade? É uma cidade muito bonita, no nosso Portugal, tem muitos sítios para visitar e para estar, como as termas de Chaves, são muito conhecidas. O que é que Chaves tem de melhor? Tem tudo. 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 Agentes, o clima, apesar de frio, é um clima espetacular, é muito saudável, temos paisagens lindíssimas, temos uma cidade lindíssima e muito acolhedora. A Rua Direita foi o primeiro eixo da cidade e representou sempre a vida económica de Chaves. A termal de Chaves é de facto única e assim como os romanos se deleitaram há 2000 anos atrás, nós hoje também podemos deleitar nas suas águas ferventes, não é assim? Exatamente, nós temos a sorte de ter esta dádiva da natureza, uma água riquíssima do ponto de vista do cheio de minerais que aporta. Ela é recomendada para as doenças musculoesqueléticas, do aparato digestivo, das vias respiratórias e tem esta particularidade em Chaves de brotar na nascente a 73 graus centígrados e por isso traz muitos benefícios para a nossa saúde, como é comprovado aqui pela frequência de termalistas que cá vêm para beneficiar desta água tão milagrosa. Contam-se histórias, não sei se verdade ou não, isso nunca ninguém vai saber, que quem bebe desta água casa-se por aqui. Exatamente, reza a história que é sim uma lenda, não sabemos. O facto é que se afirma que quem prova a água de Chaves vem cá de uma maneira ou de outra ficar. Quem é de fora arranja forma de casar por cá. E tem sido assim? Comigo foi, não sei, mas é capaz de haver mais exemplos. Em Chaves as varandas são coloridas e floridas, sabe bem passear-se por aqui e ao passear por aqui que vou experimentar aquilo que são os pastéis típicos da região. Dona Lila não tem tradições na doçaria, mas sim no salgado.
Também temos o tradicional que nós fazemos, que é o de Chila, que também é doce. Mas Os mais característicos é mesmo o pastel de Chaves, que e é ali o folare, que é uma bolinha recheada com carnes de porco fumadas, presunto, linguiça, salpicão e um bocadinho de carne gorda, que é para que a carne gorda dá-lhe naquele sítio onde está, fica suculento, é muito saboroso. O pastel leva um picadinho de vitela. Come and take me to the unknown. I've been waiting. We can explore in one heartbeat. I know what it's like. 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 O que é que tem o picadinho? É só carne de vitela, cebola, alho e salsa e loureiro. E levar muita cebola para ele ficar suculento. Esse Senão é o fica segredo, seco. Não, ainda tem mais qualquer coisa que eu esse não posso dizer. É segredo. É segredo. Vamos à melhor parte? A melhor parte é de facto provar, não é? Already know that you can turn it around and you can turn it to restart. O próximo destino está perto. Chaves e Bragança separam-se por 110 km sensivelmente. Está frio, as estradas estão com gelo. Nós tivemos esse cuidado e em 1h30 chegamos tranquilamente ao nosso destino. Bragança, terra de fortes tradições. Posso dizer assim? Claro que sim, Bragança é a nona cidade mais antiga de Portugal, sem dúvida nenhuma terra de grandes tradições, em que consegue conciliar a antiguidade também com a modernidade, não esquecendo aquilo que é a identidade da própria cidade, as tradições, e uma cidade que sabe receber quem nos visita. Essa é uma das nossas características. É o que mais a caracteriza? Não necessariamente. O que mais caracteriza a nossa cidade são as pessoas. É a qualidade das pessoas, a forma como as pessoas recebem quem vem cá, a forma afável, simpática, carinhosa. Mas Bragança tem obviamente outros atrativos que passam pela cultura. Recordo-lhe que Bragança tem 7 museus, para não falar do castelo, da imponência do nosso castelo, de facto um castelo fantástico, que marca profundamente aquilo que é a cidade e a Península Ibérica, uma vez que é um exemplar único. Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it. Aqui vive-se história e acreditem, o conjunto monumental que viemos encontrar é grandioso. Respira-se Portugalidade. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Este é um dos castelos mais bem preservados e importantes de Portugal. Do alto dos seus muros conseguimos ter uma vista maravilhosa para as serras envolventes. O Domus Municipalis é o ex-libris do Castelo e Cidade de Bragança. Este castelo é um exemplo da arquitetura românica civil e teve desde a sua construção 2 funções, de cisterna e de sede das reuniões municipais. É, sem dúvida, um monumento singular da cidade. Crê-se que D. Sancho I ergueu aqui uma linha defensiva, mas seria D. Dinis, nos finais do século XIII, a erguer o primeiro castelo, este que vemos hoje.
Ao longo do ano, o visitante pode contar com festas e rituais. As festas de inverno e o Carnaval de Trás-os-Montes são cartão de convite desta região. Em Bragança não pode mesmo faltar uma visita ao Museu Ibérico da Máscara e do Traje. Vamos a isso! Want you to cut on back to me. Oh, 'cause you wanted to, not 'cause you needed to. You're all that I need. Professor, que festas são estas com tanta tradição? Bom, são as festas de Natal. Natal, Ano Novo, até os Reis. Isto falando em termos do que é a nossa cultura ocidental e cristã. No entanto, se falarmos em termos do que está antes, ou seja, do que está na origem pagã, teríamos que nos reportar às antigas festas solsticiais. E, portanto, são duas realidades distintas, sendo que as festas dos rapazes com mascarados não têm nada a ver com o que é a celebração do Natal cristão. Portanto, são duas realidades que convivem sem problema, convivem de uma maneira harmoniosa, sem qualquer tipo de conflitualidade. Relativamente a esta festa, estas festas dos rapazes, como é que se concretizam nas ruas? Que rituais são estes? São diferentes rituais que vão acontecendo, dependendo também das localidades. Muito embora sejam localidades próximas umas das outras, estamos a falar de uma área que é o norte do distrito de Bragança, e só aqui, e também da parte de Zamora, os rituais podem diferir. Alguns coincidem, outros não. Basicamente, os mascarados acompanhados com a música de gaita de foles, música, portanto, celta, e só esta, não pode ser outra, vão fazer uma visita, uma espécie de visita protocolar a toda a comunidade, de casa em casa. Portanto, saúdam, no caso de ser um Natal, saúdam desejando boas festas. Entram mesmo na casa das pessoas? Podem entrar ou não. Ou seja, os líderes, os chamados mordomos, que levam os seus símbolos, as varas, que temos aí, aqui no museu, uma amostra do que é essa vara, não entram. Mas os mascarados, como têm essa liberdade de fazer tudo, entre aspas, do que lhes vem à ideia, entram e fazem todo um conjunto de tropelias, nomeadamente roubar chouriços, não é? Por exemplo. E como é que as pessoas reagem? Já sabem, reagem bem, não põem problemas. Riem-se com isso? Riem-se, claro que sim, e no fim até lhes oferecem coisas, não é? Claro. Aqui podemos ver trajes desta região, fronteira unida por milénios de história, que é Bragança e Zamora. E são mesmo só rapazes? Eram. E em algumas localidades ainda são. Ou seja, algumas terras preservaram a tradição tal qual era, com rapazes solteiros e só. Noutras, solteiros, rapazes solteiros. Noutras, nem tanto. E então podem ser admitidas, e já estão a ser admitidas, moças. Esta é a centenária Praça da Sé. Bragança é assim mesmo, envolve-nos nos tempos. Passear por aqui é uma experiência de facto enriquecedora, mas aproveite também, se aqui está, para fazer compras. O Centro Cultural de Arte Contemporânea Graça Moraes é uma construção setecentista, originalmente casa de um fidalgo, ainda hoje conhecida com o seu nome.
Francisco António da Veiga Cabral era o fidalgo proprietário. Hoje o centro é também conhecido por essa razão, como o Solar dos Veiga Cabral. Let's take a trip back to the start when I was sitting all alone with half a heart. I was wasting my time. You walked up to me and asked for my name. Este espaço acolhe agora exposições de referência nacional e internacional e, claro, peças de arte dedicadas à pintora Graça Moraes. That you'll be mine for a while. We've been loving style. The sun began to rise and you came my way. You fell out of the sky and you made my day. As long as you can tell me that you're going to stay, I will keep smiling. The sun began to rise when you came my way. You fell out of the sky and you made my day. As long as you can tell me that you're going to stay, I will keep smiling. Em cada região, uma doçaria especial. E em Bragança não é diferente, não é assim, Eurico? Sim, não é diferente. Nós temos também as nossas tradições, umas que mantemos, outras que fomos renovando e, de facto, continuamos a ter produtos que, de facto, são autóctonos da nossa região, com uma roupagem diferente e, de facto, o que é que temos aqui exatamente? Aqui é o bolo rei de marrom glacé, que é bolo rei de castanha confitada, mais propriamente dito, com frutos secos, que depois é decorado com os ouriços de castanha. Temos os ouriços de castanha de Bragança, que é um produto que foi desenvolvido, portanto, qualquer produto destes foi desenvolvido por mim com uma matriz que é a pasta de castanha, portanto, são os ouriços de castanha de Bragança, e os pastéis de nata de pasta de castanha. E o que faz com que este produto seja bom e tenha esta qualidade tão apreciada é o facto de nós conseguirmos baixar os níveis de açúcar, conseguirmos ter um produto com um nível de açúcar não tão exagerado como é no marrom glacé e que, de certa forma, viesse a combater o mercado do marrom glacé em Portugal. Mas quem o prova sente o doce. Sente o doce da castanha, sente o doce, que isto ao fim é um doce, não é? Sente o doce e o paladar da castanha, e, portanto não é sobreposto o açúcar ao sabor da castanha, portanto, e essa é que é a grande imagem deste produto. As gentes e o frio de Bragança foram memoráveis, um destino sem dúvida a repetir. And I'm done, yeah. Does anyone know?